A partir dos requisitos que a gente definiu, que o sistema deve ter, que é, o sistema deve ter o cadastro de mídia, o sistema deve ter o cadastro de amigos, o sistema deve ter o controle de empréstimo, o sistema deve ter um relatório com as entregas de mídia atrasada, a gente vai começar nosso projeto do sistema. Então, a primeira etapa que o OML prevê é o quê? Eu vou fazer o meu use case, meu diagrama de caso de uso. Eu posso dar um nome para esse cara. Eu não preciso ficar solto as coisas aqui, não. Eu vou chamar ele aqui de sistema de controle de mídias. É o nomezinho do meu cara. Tá bom? Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ator, que eu vou chamar de dono, que é o dono da mídia. Tá bom? E vou ter as minhas utilizações. Quais são as minhas utilizações? É o caso de uso. Cadastrar mídia. Tudo bem? É o caso de uso 2. Cadastrar amigos. Tá bom? Caso de uso 3, que é o controlar o empréstimo. Aqui eu posso ter dois casos de uso se eu quiser. Eu posso ter um para fazer o registro da saída e outro para fazer a saída e a devolução. Só que eu vou ter um só, vai fazer no mesmo caso de uso tanto a saída quanto as entregas. Eu poderia fazer em dois separados se eu optasse pelo meu sistema. Tá? Esse aqui é o CDU 03. E esse aqui é o CDU 04. Consultar entregas atrasadas. Posso colocar aqui uma caixinha para dizer que o que está dentro é o sistema, o que está fora não é, vai ficar bonitinho, né? E vou colocar as linhas para ficar legal no meu caso de uso. Esse é o meu sistema. Tá bom? O segundo diagrama que eu tenho é o diagrama de classe. O que eu vou fazer no meu diagrama de classe? Eu vou fazer aqui a minha camada model. Quais entidades que estão claras ali na minha análise de requisitos? Amigo, mídia e empréstimo. Tudo bem? Então eu começo com as claras. Amigo, mídia e empréstimo. Os atributos claros ali. O amigo tem nome, vai ser do tipo string, público. Por que público? Porque os outros objetos vão ter que interagir com ele. Tá? Aí tenho lá o apelido, vai ser do tipo string. Vai ser público. Vou ter logradouro, vai ser string. Cadê o string aqui, né? Não aparece na lista. String público. Ah, eu estou com dificuldade de enxergar. Só abre mais, não tem problema. Nesse momento, eu quero colocar lá os caras. Posso subir aqui, ó.
Logradouro, bairro. Ah, professor, eu podia criar classe para o bairro e cidade? Podia, tá? Eu não vou fazer aqui para ficar mais simples. Mas eu poderia, esse cara aqui se repete, então na minha análise, ele vai ser aqui, ó, bairro, né? Aí eu vou ter que ter a cidade. Aí o bairro, ele vai ter o nome, tá? Vamos fazer certinho. Significa que eu vou ter que ter um cadastro de bairro ou uma lista de bairros. Vamos dizer que eu só empresto para os amigos aqui na região, então eu vou ter uma lista já definida de bairros. Cidade, a mesma coisa. Eu não vou ter esse cadastro de cidades também não, tá? Bairro, cidade, tá. Aí aqui eu vou ter o telefone. Para acelerar eu posso colocar direto aqui, ó. Colocar o mais aqui. Meter um string aqui direto. Mas eu gosto mais de usar aqui. Telefonete é o telefone da net. Celular. String. Public. E-mail. String. Public. Mãe e pai. Mãe. String. Pai. Isso é tudo com o que eu fiz lá nas duas primeiras etapas. Eu ainda não estou nem fazendo a descrição do caso de uso, nada disso. Estou só agrupando no meu projeto o que eu fiz nas duas primeiras etapas. Tá? Aí eu tenho a mídia. A mídia eu tenho um ID, que é do tipo string, porque eu vou usar o código de barra direto da mídia. Tá? Eu tenho o nome, que é direto. E aqui eu tenho o tipo mídia, que tem um nome. Opa! E tenho aqui a relação, uma colaboração aqui, uma colaboração aqui. Depois a gente vai definir as multiplicidades. E aqui eu tenho empréstimo. Empréstimo, eu tenho a data, hora, tá? Que é do tipo date. Aqui ele chora porque não existe esse tipo date na biblioteca dele, eu posso criar. Aí vai ficar aqui o date me incomodando, mas pelo menos fica legalzinho aqui. Eu coloco public. E aí eu tenho o amigo e as mídias, tá? Então eu tenho o amigo, beleza? E as mídias. As mídias vai ser vários para vários. Por quê? Porque uma mídia pode estar em vários empréstimos e um empréstimo pode ter várias mídias. Então, aqui eu tenho uma classe colaborativa, que é a mídia emprestada. Na mídia emprestada, eu tenho a data de devolução. Isso é do tipo date e é público. Tá bom? Então o que acontece? Por convenção, isso é uma convenção, toda entidade precisa do identificador. Então eu vou colocar o identificador em cada entidade, que vai ser o identificador do objeto. Vou chamar de ID, vai ser int, vai ser público. Vou dar um up nesse ID. Tá bom? A cidade, ela vai ter um ID, que vai ser int e vai ser público.
Vou subir esse ID. Tá? O tipo da mídia vai ter um ID que vai ser int e vai ser público. E eu vou dar um up. Tudo bem? O empréstimo vai ter um ID que vai ser int e vai ser público. Esse cara aqui não vai ter ID porque ele vai usar o código da mídia, o código do empréstimo que vai ser a chave dele. Tá? Vai ter uma chave composta por mídia e empréstimo. Então, definindo a multiplicidade a partir do que eu conheço do sistema, eu sei que um bairro, ele pode estar em 0 ou vários amigos. Uma cidade ela vai estar em 0 ou vários amigos. Aqui o papel eu vou excluir, porque eu não quero demonstrar papel aqui. 0 ou vários, desculpa. E um tipo de mídia pode estar em 0 ou vários mídias. Se eu quisesse criar telas para bairro, cidade ou tipo de mídia, eu poderia. Isso não contaria como ponto de função de requisito, tá? Porque eu estou fazendo isso aqui para facilitar a minha implementação, para eu ter minha lista de valores. Mas eu poderia ter essas telas, não tem problema, para facilitar. Mas o cerne do meu sistema é o que eu planejei para atender os requisitos, que é isso aqui. Beleza? O resto eu estou fazendo por quê? Para atender forma normal de ter os dados separados, personificar os dados, etc. Tudo bem? Então está aqui o meu diagrama de classe, que surgiu a partir do quê? Da minha análise de requisitos. Eu não tive trabalho em identificar os atributos. Tive trabalho em identificar os atributos? Não, fiz análise de requisitos, cheguei nos dados, pronto. Agora, qual que é o grande lance? Eu tenho que descrever os casos de uso. Tá bom? Isso é o que dá trabalho. O que a gente vai fazer com o caso de uso? A gente vai ter que ter um modelo, e cada caso de uso vai ter. Para facilitar a minha análise, ao invés de escrever lá, eu vou escrever aqui. Tá bom? Para estar tudo aqui dentro. Vai criar um documento separado. Por quê? Porque eu não tenho interesse em imprimir, isso vai ficar registrado aqui. Então, cada caso de uso vai ter a sua definição aqui dentro. Tudo bem? Então, fluxo normal, fluxo alternativo, fluxo de exceção, é isso? Ator principal, ator secundário, sumário, pré, condição. Tem ferramentas que permitem você associar um Word direto a ele, tá? E pós-condições. Então, para cada caso de uso, eu vou ter... Cadê o cara? Basic. Eu vou ter esses carinhas aqui. Para cada um deles, eu vou ter esses carinhas. Depois eu posso pegar isso aqui, passar para um Word para imprimir, fazer uma coisinha mais bonitinha. Isso aqui é eu como analista para fazer rápido o meu modelo e atender. Então, o sumário, através dessa utilização, o ator dono efetuará a inclusão, alteração e exclusão de mídias ou das mídias que ele possui. Tudo bem?
Ó, que legal. Deixa eu ver se ele refaz. Não, não refaz. Vamos digitar de novo. Através dessa utilização, o ator dono efetuará a inclusão, alteração e exclusão de mídias. Pré-condição. Meu sistema não vai ter pré-condição nenhuma. Por quê? Porque está instalado na máquina do cara. Então, eu posso até simplificar aqui. Por quê? Porque eu não tenho ator secundário, eu não tenho pré-condições e o ator principal é só um. Então, pronto. Nada daquilo se aplica. Tá bom? Fluxo normal. 1. O dono solicita cadastrar mídias. Tá bom? Número 2. O sistema, ou só sistema, exibe a tela de cadastrar mídias e apresenta as opções, com a lista das mídias cadastradas existentes e permite ao dono alterar, excluir e incluir uma mídia. Tá bom? 3, posso colocar aqui se eu quiser o 3, caso de uso, se encerra. Fluxo alternativo que vai desviar no passo 2, esse aqui é o passo de desvio, ele vai desviar aqui, ó. Depois disso aqui ele vai desviar, tá bom? É o fluxo alternativo incluir mídia. Legal. Incluir mídia. Letra A. Ator. Dono. Clica no botão novo. Tá bom? B. Pessoal, outra regra para vocês. Comecei marcador com maiúscula, ele termina com ponto. Não é ponto e vírgula. Ponto e vírgula você usa quando você começar com minúsculo. O marcador. Tudo bem? Dono clica no botão novo. Sistema disponibiliza os campos para inclusão de uma mídia. Dono preenche os campos e clica no botão salvar. D. Sistema confirma a gravação dos dados e retorna ao passo 2. Tá bom? Fluxo alternativo alterar mídia. Dono clica no botão alterar da linha da mídia que deseja efetuar as alterações. Sistema disponibiliza os dados nos campos para alteração da mídia. Dono altera os dados nos campos desejados e clica no botão salvar. O sistema confirma a gravação dos dados e retorna ao passo 2. Beleza? Show? Legal é que tem um bug aqui, ó, já dá para identificar. Ó.
Ele não habilita o botão salvar quando eu altero os dados aqui, ó. Tá? Então eu não sei nem se quando eu fechar e abrir de novo esse projeto, esses dados vão estar aqui. Pode ser um bug da ferramenta. Tá? E o fluxo alternativo 3, que também desvia no passo 2, que é o excluir mídia. Excluir mídia. Dono clica no botão excluir na linha desejada. Sistema solicita a confirmação da exclusão. Dono confirma a exclusão. Sistema exclui a mídia e retorna ao passo 2. Se tivesse algum fluxo de exceção, eu descreveria. Também não vou me preocupar com pós-condição. Então, para eu gravar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Beleza? Isso significa o quê, gente? Que a tela que eu imaginei para cadastrar minha mídia, ela é da seguinte forma. É o sistema de empréstimo, e esse cara aqui é a minha camada view, empréstimo.view. Aula modelagem, sistema de empréstimo, empréstimo.view. Esse aqui é a implementação do meu caso de uso. É a implementação desse caso de uso que eu acabei de escrever, que vai ser a classe de fronteira. Qual vai ser a implementação desse caso de uso? Vai ser a boundary, que eu vou definir lá depois no meu diagrama de sequência. Essa aqui é a boundary, tá? É o meu formulário. Então a minha boundary vai ter o nome de quê? Vai ter o nome de FRM Media. Tá bom? Aí aqui eu tenho cadastro de mídias, tá? Dentro do meu cadastro de mídias, eu vou mudar esse cara aqui para ele mudar o nome da classe dele para FRM. Opa! Para FRM Media. É o nome da classe. Vocês observaram, isso aqui é um class, ó, a classe de fronteira, FRM Media. Tá? E aqui eu vou ter os meus campos, que vai ser o campo código, nome e tipo, e tipo. O código vai ser uma caixa de texto, vai ser uma text box. O nome vai ser uma text box e o tipo vai ser uma combo box. Vai ser uma combo box, que vão ser os dados do tipo. Tá? Então, organizando minha tela, código, nome. Tá? O projetor não está ajudando a gente a enxergar ali. Tipo. Tipo vai ser uma drop-and-down list. É dessa forma que eu como analista, imaginei a tela.
vai ter lá o código, o nome, o tipo, tá? Aqui vai estar alinhado dessa forma. Esses vão ser os campos, né? Eu botei aqui o botão novo que eu falei que eu ia ter e o botão salvar. Então esse cara aqui é o btn novo, que é o meu botão novo. Esse aqui é o btn salvar, um botão salvar, tá? E aqui eu vou ter uma lista de todas as mídias que vai ser o meu data grid com todas as mídias, onde eu vou ter aqui os campos ID, vou ter o campo nome, vou ter o campo tipo, vou ter o botão alterar, vou ter o botão excluir. Então o nome ele ocupa um pouquinho mais de espaço. E eu tenho aqui o meu formulário. Com o alterar um pouquinho menor, vou excluir um pouquinho menor e o nome um pouquinho menor para caber todo mundo ali, para não ficar feio. Posso abrir um pouquinho mais meu formulário. Esse é o meu formulário, meus RD itens. Então vamos ver se a ideia que eu tive de form, quando eu for fazer, é exatamente essa, tá? Vamos lá olhar. Deixa eu arrumar mais aqui um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Beleza? Vamos lá na minha análise, tá bom? O dono solicita cadastrar mídia. O sistema vai abrir essa tela aqui, ó. Beleza? Esse é o caso de uso. Cadastrar mídia. A implementação do caso de uso, tá? Esse é o boundary FRM mídia, tá? O sistema exibe a tela cadastro de mídias com a lista das mídias existentes. A lista das mídias existentes vai vir aqui nessa tabela aqui embaixo. Lista das mídias existentes. Ele disponibiliza o incluir, o alterar e o excluir. Tá bom? São as três funções que estão disponíveis. Né? Fluxo alternativo 1, incluir mídia. O dono clica no botão novo. Pum, botão novo. O sistema disponibiliza os campos para inclusão. Vai habilitar os campos para ele incluir. O dono preenche os campos e clica no botão salvar. Pum. O sistema confirma a gravação dos dados e retorna ao passo 2. Aqui, para deixar claro, eu posso até colocar aqui, ó, recarrega a lista de mídias e retorna ao passo 2. Por quê? Porque quando incluir uma mídia, ele vai atualizar a lista de baixo. Tá bom? Vamos lá alterar. Dono clica no botão alterar da linha da mídia desejada. Se tiver 10 linhas aqui, ele vai escolher uma e vai clicar no botão alterar. Pum.
Né? O sistema disponibiliza os dados dos campos para alteração da mídia. Ele vai trazer os dados da mídia que ele clicou aqui para cima, para ele alterar. Tudo bem? Dono altera os dados do campo desejado e clica no botão salvar. Ele vai alterar os dados aqui e vai clicar no salvar. Pum. O sistema confirma a gravação dos dados e retorna ao passo 3. Aqui eu posso colocar de novo recarrega a lista de mídias e retorna ao passo 2. Porque ele vai ter que recarregar de novo o grid, porque alterou o dado da mídia. Tá bom? Fluxo alternativo 3, excluir mídia. Dono clica no botão excluir, em uma linha desejada. O sistema solicita a confirmação, vai exibir uma message box solicitando a confirmação. Ele vai clicar no botão sim, que ele deseja excluir, ele confirma. O sistema vai excluir e irá o sistema excluir a mídia, recarrega a lista de mídias, porque aquela mídia que ele excluiu tem que sumir, e retorna ao passo 2. Tudo bem? Estamos combinados dessa forma? Não está descrito o caso de uso, conforme ele vai ser feito? Certo. O caso de uso é esse. Esses são os campos. Essas são as ações que a gente está descrevendo lá. Essas são as ações que estão aqui. Qual o problema que a gente tem agora? O problema que a gente tem agora é que eu sei como é que o meu sistema vai ser por fora, que eu já defini como o meu sistema vai ser por fora, pela descrição do caso de uso. Só que eu não sei qual é o conjunto de interações internas ou de métodos internos que eu vou precisar ter para o meu sistema funcionar. Não sei. Não é? Eu não sei quais recursos eu preciso ter para, quando carregar a tela, ele carregar os tipos aqui. Não é isso? Porque quando ele abre, ele carrega os tipos aqui e a lista aqui embaixo. Né? Quando eu salvar, ele confirmar e recarregar o grid. E quando eu alterar, ele alterar e recarregar o grid. E quando eu excluir, ele excluir e recarregar o grid. É isso. Então eu tenho 4 fluxos. O normal, o alternativo de inclusão. O normal faz o quê? Ele abre a tela, mas quando ele abre a tela, ele tem que carregar essa lista e carregar essa. Não é isso? Ele tem o alternativo 1, que é incluir. Tem o alternativo 2, que é o alterar. O alternativo 3, que é o excluir. Tá bom? Não estou vendo nem exceção, estou só nos fluxos normais, para a gente entender. Então, o que acontece? Eu tenho que descobrir. Como é que eu vou descobrir? Eu vou hierarquizar, no meu caso de uso, os meus diagramas de sequência. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar o caso de uso do fluxo principal. Sequência diagram. E vou dar um nome para ele. Vou dar um nome para ele, porque eu preciso saber o que ele é. Isso aqui é o fluxo normal. Observe o seguinte, ele fica hierarquizado na minha análise. Ele não fica solto. Ele está aqui dentro do meu caso de uso. Eu uso o mesmo arquivo, eu não crio um astar diferente para fazer. E como é que eu faço? Eu crio as minhas classes. Eu arrasto o ator é o dono. É isso? Aqui eu vou criar a minha entity, minha boundary, desculpa. Cadê minha boundary? Você aqui é a minha boundary. Qual que é a minha boundary? A minha boundary é o FRM Media. Esse cara aqui, sim, eu quero criar um novo tipo. Esse cara aqui é esse cara aqui, ó. FRM Media. Aquilo é a boundary. Entendeu? Vou criar minha boundary. Como eu estou usando MVC, eu vou ter que usar uma controladora por caso de uso. Então eu vou ter a minha controladora, que vai ser a CMedia. A CMedia, opa. A CMedia. E aqui, para carregar o dado, eu preciso buscar a lista de tipos e eu preciso buscar a lista de mídias. Todos os tipos e todas as mídias. Não é isso? Então, eu vou precisar aqui da mídia.
Eu não preciso criar lá em cima, tá tudo aqui já. Eu já fiz meu diagrama de classe. E o tipo da mídia. Então, vou deixar aberto aqui porque eu vou usar esse cara. Eu volto lá de novo no meu caso de uso. Tá vendo? Quais são as duas ações que o dono tem? O dono solicita cadastrar mídia. É a única ação que ele tem nesse fluxo. Tá vendo? É a única interação que ele vai ter com a utilização no fluxo normal. O dono solicita cadastrar mídia. Então eu só tenho uma seta do dono para lá, que é uma mensagem síncrona. Eu só tenho aqui. Dono solicita cadastrar mídia. Esse texto aqui é igualzinho do caso de uso. Ele solicitou cadastrar mídia. Agora, daqui para frente eu ainda não sei, eu tenho que descobrir. É isso? Eu preciso carregar a lista de todos os tipos. Então eu vou solicitar lá. Vou solicitar para a minha controladora que eu quero todos os tipos. Tá bom? Esse todos os tipos, ele é de que tipo? Aqui, ó, vou criar a mensagem e vou alterar aqui, ó, todos os tipos, tá bom? Qual o valor que ele vai retornar? Qual o valor que ele vai retornar? Ele vai retornar o valor que é tipo mídia. Tipo mídia. Só que ele vai retornar o quê? Uma collection de tipo mídias. Tá? Vai retornar um array de tipo mídias. Ele vai retornar todas as mídias do tipo mídia. Tá bom? Só que aqui ele não consegue resolver, porque a minha controladora sempre vai ter que solicitar para uma model. Né? Então, ele vai solicitar lá para a model, né, todos tipos. Todos tipos, que vai retornar o quê? Tipo mídia. Vai retornar uma coleção de tipo mídia. É um método que me retorna valor? É. Então eu tenho que pôr o return value. Return value, return value. Já identifiquei o primeiro, que é o todas as mídias. Ah, professor, lá no meu diagrama de classe não apareceu ainda o método. Tá bom, eu clico na seta e mando dar o new aqui. Close. Mando dar o new aqui, ó. Close. Tá? O que vai acontecer aqui? Não é. Tá vendo? Ó? Ele tem um pau aqui, ó. Ele mostra uma coisa aqui, ó. Quando você cria um método, ele não cria correto. Tá? Ele vai retornar tipo mídia. Vai retornar um array de tipo mídia. Tá? É isso que você tem que fazer. Aqui, ó, você vai clicar no método, vai vir em property e vai dizer que ele vai retornar um array de tipo mídia. Tá bom? Tudo bem? Ele criou um método. Lá no meu diagrama de classe, ó, tá o método criado. É para isso que a gente faz o diagrama de sequência. Para descobrir esses caras aqui, ó. Focado no quê? Focado no meu diagrama de caso de uso que sabe que eu vou precisar. É isso. Então o primeiro método está pronto. O primeiro não. Ainda falta selecionar o quê? Ainda falta carregar o grid. Para carregar o grid eu preciso o quê? Uma lista das mídias. Não é isso? Não preciso uma lista das mídias? Então eu vou... Desculpa. Eu vou mandar aqui todas as mídias, tá? Por enquanto eu vou criar sem tipo mesmo e vou criar aqui todas as mídias. Aí vou vir aqui. Opa, ele não colocou a minha mensagem correta. Vou clicar aqui, vou dar um new, todas as mídias. Ah, não, desculpa, tá errado. Tá indo para mídia.
todas mídias, mídia, não, é porque a mídia tem que ser maiúscula, né? Todas as mídias, dou new, mídia, return bala, return bala. Para eu deixar claro que o método que eu vou criar é estático, eu posso vir aqui em property e falar que é estático, que é estático. Que é estático, que é estático. E está pronto o meu fluxo principal. E a minha model, tem que excluir esse cara aqui. Quando eu crio o método estático, ele aparece sublinhado no diagrama de classe. Tá vendo? O não estático, ele não aparece sublinhado. A diferença é a forma como você implementa ele, que eu vou mostrar lá depois. Então é dessa forma que eu vou evoluindo. Então eu vou encerrar agora, para na próxima aula a gente continuar daqui.